A paz do Senhor Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Espero que você esteja bem, tenha acordado bem, tenha passado bem o final de semana. E apesar das lutas, apesar da aflição e muitas vezes da enfermidade, louve o Senhor, adore o Senhor. Bom, porque Ele é bom o tempo todo. E com certeza Ele está no controle da tua vida e está cuidando de você. Porque se você está ouvindo essa ministração, você está ouvindo, você está vendo, então, e você está de pé, e você está vivo para mais um dia. Mas hoje vamos dar uma passadinha lá em Êxodo, no capítulo 3. Eu vou ler apenas um versículo. Êxodo, capítulo 3, versículo 10. E ele diz assim: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, quando Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente, lá no deserto, e o chamou falou para ele voltar ao Egito, porque o povo estava muito aflito, muito afligido, escravizado, massacrado, e Deus chamou Moisés para poder voltar ao Egito. Depois que Moisés foi quase morto no Egito, mas depois foi criado no palácio pela filha do próprio Faraó. E depois de ter acontecido um homicídio, dele ter matado um soldado, ele fugiu do Egito e foi para o deserto, foi para Midian, e ali o Senhor preparara, Ele foi primeiro preparado no Egito, com bons estudos, com ótimas comidas, com escravos ali servindo ele, e lá no deserto de Midian ele foi para servir, começou a pastorear ovelhas e passou 40 anos ali, sendo tratado pelo Senhor. E porque nada acontece, é um acaso, nada acontece por um acaso. Não existe esse negócio de coincidência, existe cristocidência, Então, quando ele estava no ponto, Deus pegou e chamou ele, foi lá e se apresentou e falou com ele o que ele queria. Semana retrasada, eu passei por uns conflitos, porque a gente passa, por conflitos. Aqui Moisés falou, relutou: Senhor, mas eu sou pesado de língua, como que eu vou voltar para lá? E botou uma série de impedimentos. E na semana retrasada o Senhor estava ministrando ao meu coração várias passagens, inclusive uma delas foi sobre Jonas, lá no capítulo 4, quando o Senhor mandou ele a Nínive, a grande cidade de Nínive, pregar que ele destruiria a cidade, e eles se arrependeram, e Jonas ficou muito descontente. Porque às vezes a gente quer que a ira do Senhor se acenda e aquela pessoa que nos maltratou, aquela pessoa que nos fez mal, que nos provocou mal, que o Senhor faça justiça, até mesmo levando, Porque a gente vê na palavra do Senhor que o Senhor é Deus de vingança, e ele mata mesmo, como já matou várias pessoas que se voltaram, principalmente quando adoram outros deuses e colocam outros deuses na frente dele e blasfemam contra ele. Porque o nosso maior pecado é nos voltarmos contra o Senhor, é blasfemarmos contra o Senhor. E ele conhece o coração de cada um. E aí ele me trouxe para um lugar, e naquela semana a minha casa própria, que havia sido disponibilizada e que ele havia me tirado daquele local, e eu comecei a sentir no meu coração que era para eu retornar. Mas a gente vai relutando, E aí eu orando a ele, eu comecei a chorar, estava muito angustiada,
Mas aí ele pegou e falou, é razoável esse Deus seu descontentamento? A gente não sabe quais são os planos do Senhor. E Ele sim, Ele tira a gente de um lugar em determinado momento e depois a gente volta sim. A gente volta, né? O local onde a minha casa própria hoje é uma comunidade, né? Tá praticamente, vou falar comunidade porque vocês entendem o que é uma comunidade. Então, tem dia que o negócio tá pesado, muitos tiroteios lá, né? Trocas com os meninos, a gente chama dos meninos, com a polícia. Mas eu morei naquele bairro desde os meus 15 anos, né? Hoje eu tô com 51 anos, mas Deus sempre me deu livramento. Eu nunca cheguei ali no meio de tiroteio. Quando eu chegava já tinha acontecido, ou quando eu já estava dentro de casa acontecia o tiroteio. Deus sempre me guardou, né? Eu saio meia-noite para vigília, saio 11 horas, chego à noite, chego tarde, chego de madrugada, saio de madrugada para o trabalho. Deus sempre me guardou. Então isso eu tenho muita certeza no meu coração de que verdadeiramente, como está lá no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas nós temos que estar sempre ligados, porque não é porque você recebeu um convite de ir numa igreja, de ir a algum lugar, que você tem que ir, porque é uma festa voltada ao Senhor, que você tem que ir, você tem que estar sensível ao Espírito Santo e perceber, Senhor, é para eu ir, eu posso ir, porque lembra como Davi orava, quando ele tinha que ir para a guerra, que ele convocava os profetas, o Senhor vai comigo, e detalhe, o Senhor vai voltar comigo, porque tem a retaguarda, não é? A gente vai para uma guerra e Satanás não fica feliz. E ali a gente ganha aquela guerra, a gente vai ali, ora por uma pessoa, aquela pessoa é liberta, ela é curada. Satanás vai ficar feliz com isso? Então nós temos que orar desse jeito. O Senhor vai comigo, o Senhor vai voltar comigo, e nós temos que ficar vigilante o tempo todo. E é assim que funciona. Então eu não sei quais são os planos do Senhor, mas eu estou voltando. Então eu falei para ele, Senhor, então aquieta o meu coração. Porque a gente tem que falar também com o Senhor aquilo que a gente quer, não é? Eu falei para ele, eu não quero voltar, mas se é da sua vontade, então eis-me aqui. Eu não sei quais são os seus planos, mas eu sei que eles são muito maiores que os meus. Muito maiores. Às vezes o Senhor tira a gente de determinado lugar para nos preparar em outro, para nos ver, abrir os nossos olhos para algo que a gente não conseguia ver no lugar onde a gente estava muito atormentado, muito afligido, e a gente não conseguia ter uma visão melhor do que Ele queria. Então, às vezes ele nos leva, nos separa, porque Ele faz isso, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o momento certo de tudo. Davi precisou sair do seu palácio quando Absalão, né, tentou usurpar o trono dele e queria matá-lo. Davi saiu, largou tudo para trás. Jefité, né, foi jogado para fora da casa pelos próprios irmãos e depois tiveram que ir lá buscar ele. Ele voltou. E assim como Deus preparou Moisés para que ele voltasse ao Egito, assim Ele está fazendo comigo, vai fazer com você, porque tem pessoas naquele bairro que precisam de ajuda. E às vezes a gente quer servir ao Senhor, mas a gente quer morar no melhor lugar. A gente quer o melhor de tudo e nós temos direito, que a palavra diz isso. Mas nós temos que saber que nem sempre o melhor é a gente morar na Zona Sul, é a gente morar em Londres, mas a gente está bem no local onde Deus separou para nós. Porque a guerra está aqui no nosso coração. Se nós estamos bem com Deus, se nós temos confiança no Senhor, nós estamos bem, nós podemos morar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, nós podemos estar na pior comunidade que seja. Mas nós estamos bem. Aquelas pessoas que estão ali, elas precisam de ajuda, elas precisam da palavra. Muitos já conhecem a palavra, mas estão escravizados. E nós não somos o sal da terra, nós não somos a luz do mundo. E se nós sairmos desse lugar e ficarmos somente no lugar bom, como que vai ficar a obra do Senhor?
Então não fique triste não, se o Senhor colocar você para trás, se o Senhor te tirar de um lugar e depois te voltar para lá. Não se sinta desmerecido, não se sinta humilhado, porque eu sou igual um caranguejo, voltei para trás. Não, você não voltou para trás. Você voltou mais experiente, você está voltando mais experiente, você está voltando com uma visão melhor. Então peça direção ao Senhor sobre aquilo que Ele quer para a tua vida, aquilo que Ele quer que seja feito ali naquele lugar através da tua vida. O que você pode fazer de diferente? Mesmo que seja para voltar lá durante um tempo e depois o Senhor te arrancar de lá para sempre e te colocar num outro lugar. Porque como eu já falei, a vida é feita de fases e a gente vai amadurecendo, e conforme a gente vai amadurecendo, as nossas lutas vão se aprimorando. Vão se aprimorando e vão ficando mais difíceis. Mas nós precisamos ter a visão de que Deus está no controle de todas as coisas. E se a gente se coloca no caminho dele para fazer a vontade dele, é ele que nos garante. Ontem eu falei aqui sobre a fé, né? E falei sobre a gente tomar posse, né? Eu estou aqui, eu vou orar, né? Várias pessoas estão orando para várias coisas, então tome posse. Se você está doente, se você está deprimido, se você está angustiado, quando você ouvir, tome posse pela fé. Porque não adianta se você não tomar posse e muitas vezes agradeça. E se você ainda não acredita, peça ao Senhor para te dar fé. Porque se você pedir ao Senhor a fé, você vai crer, você vai morar em qualquer lugar, você vai estar em qualquer lugar, você vai estar no trabalho que as pessoas te perseguem, que é muito pesado, no clima pesado, porque o Senhor te colocar ali para alguma coisa. Então é a fé. Senhor, eu não sei porque eu estou aqui, eu não sei para que eu estou aqui, mas faça a tua vontade, me transforme, tira a minha incredulidade, Senhor. E eu tomo posse da vitória que o Senhor tem para a minha vida aqui neste lugar. Assim, é porque é assim que a fé trabalha. É desse jeito, é por isso que é impossível agradar o Senhor se não tiver fé. E se você for duvidar, não adianta. Então trabalhe a fé no teu coração. E não se incomode não se as pessoas vão te olhar. Lá foi, achou que ia se dar bem e voltou. Problema deles. O negócio é você com Deus. Seu negócio é com Deus, não é com o homem. Você não veio aqui para agradar o homem, você veio aqui para agradar a Deus. Para agradar a Deus. E nunca se esqueça, aquele que agrada a Deus serve. Amar o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então o que ele vai falar ou vai deixar de falar, problema é dele. Porque quem te conhece, quem te chamou, é o eu sou. Aleluia. O eu sou. E o eu sou te garante. Assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Davi, assim como ele foi com Jefité, com Samuel, com Jeremias, com Isaías. E com o próprio Jesus. Ele também é com você, ele também é comigo. Tá bom? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças, meu Pai, te damos por essa segunda-feira, por mais esse dia que o Senhor nos concede com vida, meu Pai. Muito obrigada, meu Senhor, pelo teu alimento, pela tua palavra, Senhor, porque o Senhor sabe o que cada um necessita, meu Pai. O Senhor nos dá a porção diária, meu Pai, daquilo que nós precisamos. Muito obrigada, meu Pai, porque não tem nos faltado nada, meu Pai. Não tem nos faltado o teto, não tem nos faltado o conforto do nosso lar, o nosso cobertor para nos aquecer, o nosso alimento, o nosso café, o nosso chocolate quente. Muito obrigada, meu Pai. Não tem faltado vidas novas nascendo. Não tem, meu Pai, nem deixado, meu Pai, de pessoas irem embora. Porque basta cada dia e o Senhor sabe o dia de cada um. Tudo tem o seu tempo determinado, meu Pai. Obrigada, Senhor, pelo número de vacinados, meu Pai.
Muito obrigada, meu Pai, porque mais um ciclo, meu Pai, está indo embora. E que nós estejamos preparados para o que vai vir. Porque como eu ministrei aqui, como eu falei aqui, cada uma etapa da nossa vida, ela é mais difícil. O Senhor nos prepara para isso. Mas cabe a nós nos prepararmos, nos colocarmos na brecha ou não. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos na nossa incredulidade, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos pensamentos e atitudes. E muitas vezes, meu Pai, as nossas faltas de atitudes, Senhor. Nos direciona, Senhor, para aquilo que o Senhor quer da nossa vida, Senhor. Ah, Senhor, vai quebrando, Senhor, os corações de pedra, Senhor, aqueles corações que estão endurecidos. Mas se é o Senhor, meu Pai, que está endurecendo para que a sua glória, meu Pai, aconteça naquela casa e aquele milagre, meu Pai, seja de tal forma que essa pessoa não tenha mais como retornar, meu Pai. Porque assim o Senhor um dia endureceu o coração de Faraó. Mas mais para mostrar ao teu povo as maravilhas, o quanto tu és poderoso, meu Pai. O quanto tu és poderoso. Mas que nós não façamos bezerros de ouro para a gente, meu Pai. Quando o Senhor ficar calado, como aquele povo fez lá no deserto, e pegou tudo que eles tinham, todo aquele ouro que o Senhor falara para eles pegarem lá quando eles saíram do Egito, e fizeram um bezerro de ouro, falando que aquele bezerro os tirara do Egito, e começou a adorar ali, meu Pai. Que o seu silêncio, meu Pai, seja um motivo de nós avançarmos, meu Pai, e perseverarmos, porque quando o Senhor está em silêncio, o Senhor está agindo. O Senhor, naquela época ali, estava forjando, meu Pai, os 10 mandamentos, as leis que nos dariam, meu Pai, uma direção, uma bússola, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque tudo é feito com disciplina, com ordem, com decência, meu Pai. E o Senhor estava trabalhando. Então que nós não venhamos nos angustiar com o teu silêncio, mas que nós venhamos, meu Pai, a buscar a paciência, a sabedoria da paciência, que toda ansiedade, meu Pai, seja repreendida, meu Pai. E que nós venhamos, meu Pai, a aguardar o teu tempo, porque primeiro o Senhor precisa nos preparar. O Senhor vai preparando todo o ambiente, mas nós precisamos estar preparados para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela nossa família, obrigada pelo nosso trabalho. Muito obrigada, Senhor, pelo nosso dia a dia e por ainda estarmos vivos aqui. Muito obrigada, Senhor. Visita, meu Pai, aqueles que ainda estão procurando trabalho, que hoje estarão numa entrevista de emprego, Senhor. Se assim for da tua vontade, que essa porta se abra, que ela se abra. Pai, se é o Senhor que está abrindo essa porta, que essa pessoa possa entender que mesmo que seja o Senhor abrir essa porta, vai haver dificuldade, sim. Vai haver, sim. Então, mas que ela tenha em mente que vai estar difícil, mas é por um propósito muito maior do Senhor, meu Pai. Visita cada enfermo neste dia, Senhor, e que cada um que está doente nesta hora, meu Pai, tome posse da tua cura, tome posse, meu Pai, do seu bem-estar, aqueles que estão com o coração angustiado, meu Pai, visita cada coração, meu Pai, nesse dia, meu Pai, nesta hora, que toda depressão, que todo espírito da perturbação seja repreendido em nome de Jesus. Toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus, principalmente a enfermidade da alma. Em nome de Jesus, toda angústia, toda opressão, toda confusão de mente seja repreendida em nome de Jesus. Pai, dá direção, meu Pai, a essa pessoa e que ela possa aguardar, meu Pai, o seu tempo em nome de Jesus. Conforta o coração daqueles, meu Pai, que têm perdido pessoas. Porque ainda, meu Pai, há um número de muitas mortes ainda, meu Pai. Não pela Covid em si, porque a Covid é um motivo, meu Pai. Em nome de Jesus,
Mas conforta o coração, porque a separação da morte é muito dolorida, meu Pai. Muito dolorida. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai de encontro essa pessoa que está apavorada, que está angustiada demais e que não consegue, meu Pai, aceitar a ida do seu ente querido, meu Pai, do seu parente, do seu amigo. Trabalha no seu coração, meu Pai. Em nome de Jesus, que toda dor, que toda tristeza seja repreendida. Em nome de Jesus, meu Pai. Porque quanto mais a gente luta contra o inevitável, mais dói, meu Pai. Mais dói. Visita, Senhor. Visita os lares, visita os corações, Pai. Ai, meu Senhor da glória. Visita aqueles que estão afastados, meu Pai, dos teus caminhos, meu Pai. E que o Senhor está chamando, o Senhor está gritando e Ele está, meu Pai, se segurando, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que Ele possa entender o quanto o Senhor ama e que não adianta Ele se acovardar. Porque quanto mais Ele se acovarda, pior fica. E o Senhor não precisa de nós. Se a gente vira as costas para o Senhor, tem várias outras pessoas, meu Pai, que estão com o coração abertos, prontos, meu Pai, a te servir. E não é por nossa causa que a tua obra vai parar. Não é mesmo. Mas muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor nos escolheu primeiro. Obrigada, Senhor, por aqueles que estão se recuperando de uma enfermidade. Oh, meu Pai, muito obrigada, meu Pai. Obrigada por cada vida que tem vindo ao mundo, Senhor. Obrigada pelo renovo diário, meu Pai, nas nossas vidas, no nosso coração, nas nossas mentes, Senhor. Visita, Senhor, os nossos líderes espirituais, visita os nossos líderes, meu Pai, de trabalho, Senhor. Que nós possamos respeitá-los conforme está na Tua palavra, mas que nós analisemos as coisas, meu Pai. Que nós não venhamos, meu Pai, a ir cegamente atrás dele, atrás daquilo que eles falam. É por isso que a Tua palavra está aqui, para a gente poder estudar, meu Pai, e meditar no Senhor. Mas nós não temos que bater de frente. Tudo isso vem para nos amadurecer, para nos ensinar, meu Pai, a sabermos o caminho certo e a discernirmos entre o certo e o errado, meu Pai. Mas nem sempre é para a gente retrucar naquela hora, porque tudo tem o seu momento. Em nome de Jesus, meu Pai, que vive e reina para todo sempre, Pai, é que eu lhe agradeço e lhe peço. Amém. Graças a Deus. Espero que essa palavra tenha te ajudado, que você possa meditar nela. Olha, um grande beijo, um ótimo dia para você, um bom trabalho, tá bom? Até amanhã e fique na paz do Senhor.